Jesus Cristo. Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe seu dia. Amados, vamos dar continuidade então na nossa aula, né? Na próxima aula aqui, agora no capítulo 6 de Romanos. É a 7ª aula da escola, né? Escola Bíblica, Epístola aos Romanos, tá certo? Então, na semana passada, nós estávamos falando que do capítulo 5 para frente, né, do capítulo 5 até o capítulo 8, nós temos um novo bloco, assim, vamos dizer, né? Que é o Evangelho de Deus, mas para aquele que já está num novo ambiente, né? Numa nova realidade, essa é a palavra, numa nova realidade, não é assim? Como a gente falou. Então, amados, como a gente já tinha proposto, né? De que na aula passada nós falamos que nós fomos da morte para a vida, né? O capítulo 5, não é isso? E no capítulo 6 é do pecado para a justiça. Do capítulo 7, então nós podemos, só relembrando, né? Capítulo 7, da lei para a graça. E no capítulo 8, da carne para o espírito, tá certo? Então a palavra predominante no capítulo 6, os irmãos vão perceber isso na leitura, é que a palavra predominante é pecado, tá certo? Lembra que a gente falou dos 4 monarcas? A morte, o pecado, a lei e a carne. Os 4 monarcas que são destronados, não é isso? Então no capítulo 6, o monarca é o pecado, então ele está dando lugar para justiça, tá certo? Em outras palavras, no capítulo 6 nós temos a libertação do domínio do pecado. No capítulo 5 nós falamos da libertação da penalidade, né? Aquele aspecto jurídico, tá certo? Existia uma sentença de morte sobre nós. E ele é vencido, essa sentença de morte, né? E ele é substituído pela vida. Nós entramos num novo aspecto jurídico, num novo regime jurídico. Acho que essa é a palavra melhor. Regime jurídico, tá certo? Nós tínhamos uma condenação de morte. Agora nós temos uma sentença de vida. Vida em Cristo Jesus. Nós entramos nesse ambiente da vida, um aspecto positivo que a gente já falou, né? Mas agora nós vamos ver esse aspecto, então, do pecado para a justiça, tá certo? E da libertação do pecado, do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós, aleluia. E por que isso? Qual é o objetivo disso? Nos conduzir para a santificação, Amém? Vamos ver isso então. No capítulo 6 da Epístola aos Romanos, no verso 1, vamos começar a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, lembrando, né, a gente precisa retomar o capítulo 5 para entrar aqui no capítulo 6. Lembra que ele faz toda uma explicação daquela base que ele deu no capítulo 4, quando ele fala de Abraão, né? Da fé que teve Abraão, que foi justificado pela fé, né? E depois ele no capítulo 5 ele explica essa justificação, né? Ele mostra essa justificação, né? E no capítulo 6 então ele fala assim, bom, se somos então salvos desse pecado, né? Ou seja, justificados desse pecado, então nós podemos permanecer no pecado? Ou seja, fomos salvos do pecado, mas então podemos então andar no pecado. É isso que ele está dizendo, né? Andar como
como um pecador, já que a sentença de morte foi paga por Jesus Cristo com seu sangue, então nós podemos permanecer no pecado? É isso? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. No verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Compreende? Ou seja, caminhar nele, né, no pecado? Não. Nós vivemos pela vida de Cristo. Nós entramos no ambiente da graça. Mas isso não significa que estamos liberados para viver uma vida de pecados. Ou seja, de caminhar pecando, né? O verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, ele está mostrando que o batismo já nos exemplifica, já nos mostra que nós morremos com Cristo, né? Morremos em Cristo para aquela vida velha, né? Então, quando nós saímos da água no batismo, nós estamos representando ali, demonstrando que nós temos uma nova vida, nós vivemos para uma nova realidade. E essa nova realidade é do Espírito, pela graça, né? Nós então podemos viver em obediência a Deus. O 4. De sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá vendo? Ou seja, se temos a vida de Deus, então também temos que viver a novidade de vida. Ou seja, essa vida de Deus, que é a vida eterna, que nos foi dada pela graça, né? Então, essa vida nos habilita a vivermos uma nova vida. Nós já temos esse suprimento da graça e de vida para vivermos essa nova vida. Compreende? Então, não é só mais o aspecto jurídico. Não é só mais aquela dívida que foi paga. Mas agora nós temos também o suprimento para viver a nova vida. E para andarmos em obediência agora, a partir de agora. Andarmos em obediência nessa nova vida. Ele vai falar isso. Tá? O verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Tá vendo? Aquela ideia das duas naturezas que o homem espiritual tem. O homem espiritual, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza espiritual, porque ele nasceu de novo, ele nasceu do alto, ele nasceu de cima. João no capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, falando: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É assim que Jesus falou para Nicodemos, né? Dá uma conferida no capítulo 3. Ou seja, se nós cremos no Senhor, nos arrependemos dos pecados, fomos salvos nele, então nós nascemos para uma nova vida. Houve uma transformação de dentro para fora, uma transformação espiritual. O nosso espírito estava morto, nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, o nosso espírito estava rompido aquela comunhão com Deus. Aí quando o Senhor nos resgatou, então ele restabeleceu, ele nos trouxe vida no espírito. Então nós ressuscitamos no Espírito. Compreende a ideia? Então nós podemos agora viver como ressurretos. Ainda que não fisicamente, né? Ainda que nós temos ainda essa natureza na nossa carne aqui, essa carne mortal, né? Essa carne que vai morrer um dia, né? A menos que seja arrebatado, alguns vão ser arrebatados antes de morrer. Mas se não formos arrebatados, nós vamos morrer. Né? E na ressurreição dos mortos, então, teremos o nosso corpo transformado. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corrupção vai se revestir da incorrupção, ou seja, não vai se deteriorar mais. Compreende? Então é isso que ele está falando aqui. Que aquele efeito do corpo do pecado, né, que aquela... para que nós não mais sirvamos o pecado. E esse o pecado, de novo eu falo para vocês, mais uma vez eu falo.
Esse o pecado não é a prática de pecados, mas o pecado é aquela natureza pecaminosa, por isso que está no singular, é o pecado. Compreende? Então essa natureza carnal aqui, que nós recebemos do nosso pai carnal, que é Adão. Compreende? Porque, o 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, se nós se nós cremos de fato e nascemos de novo, primeiro nós morremos com Cristo. Compreende? Nós fomos colocados na morte do Senhor, mas também ressuscitamos com Ele. Compreende? Para essa nova vida. Ora, se já morremos com Cristo, o 8 aqui, né? Ele vai falar isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tá vendo? Ou seja, morremos, ressuscitamos em Cristo. Por isso que Ele ressuscitou, para que possamos viver essa nova vida. Ele morreu para pagar a dívida, mas Ele ressuscitou para que vivêssemos a nova vida, para que a justificação fosse completa. Compreende? Não só pagando a dívida, mas podemos viver a nova vida. O 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Tá vendo? O domínio da morte. O que é domínio? Algema, prisão. Ele já não está mais aprisionado para viver no pecado. Compreende? Na prática de pecados, que é o produto de viver no pecado. Entende? O 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. O 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O 12. O 12 é muito importante, irmãos, entendermos aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aquela velha luta, né, do homem espiritual contra o homem carnal. Né? Dentro de nós existe uma guerra, irmãos. Uma guerra. A carne tentando me induzir a viver no pecado. Mas o Espírito, que tem comunhão com o Espírito, que é Deus, com o Espírito Santo, né? Esse Espírito que recebe diretamente de Deus, tenta me inclinar, me puxar para viver no Espírito. Ou seja, para que a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade, o meu coração, o meu entendimento, o meu intelecto se volte para Deus e não para a carne. Compreende a ideia? É uma luta dentro de mim. Carne contra o Espírito. E no meio está a minha vontade, a minha mente. É uma guerra. Existe uma guerra dentro de mim, dentro de você também. Entende? Então, por isso que ele usa esse portanto, né? Esse portanto aqui é muito importante. Então eu vou ler de novo. Não reine, portanto, ou seja, considerando tudo que ele já falou no capítulo 6, né? Que ele vem trazendo aqui no capítulo 6. Já que nós morremos e nele ressuscitamos, né? Já entramos nesse novo ambiente, então nós não estamos mais debaixo desse domínio, não precisamos mais estar, né? Se obedecermos à carne, nós vamos nos submeter a esse domínio. Mas se inclinarmos para o Espírito, nós não vamos estar debaixo do reino do pecado. Então, irmãos, dando continuidade aqui, vou ler de novo o verso 12, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nós estamos já num outro ambiente, temos que viver condizentes
com essa justiça, com a justiça de Deus, com a retidão do Senhor, né? Com a santidade. Né? Vocês vão perceber que ele está conduzindo os irmãos para esse sentido da santidade, né? Mostrando que essa justificação ela tem um objetivo para nos conduzir à santidade. E a santidade tem o objetivo de nos levar perfeitos diante do Senhor, para sermos apresentados como noiva perfeita para o Senhor, pura, adornada, sem mácula, para o Senhor Jesus, para a volta dele, né? Esse é o objetivo. O 14. Portanto, porque o pecado não terá domínio sobre vós, está vendo? O domínio do pecado, esse é o assunto. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só que importante, ele começa já a entrar na questão da lei agora. Tá? O que ele está falando, irmãos? Que a lei foi anulada, Deus pegou e rasgou a lei e jogou fora. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso. O que ele está ensinando aqui é que nós não estamos mais debaixo do regime jurídico da lei, daquele regime do Sinai, do Monte Sinai. Nós estamos debaixo de outro regime, entramos em um outro regime jurídico, que é o da graça. E que consiste o da graça? O regime da graça. Um homem pecou, um homem morreu. Cristo Jesus. O homem que pecou, Adão, cometeu o pecado, né? que por consequência contaminou toda a raça. Mas também o homem espiritual, o segundo Adão, Cristo, ele morreu. Ele pagou a dívida desse primeiro homem. Ou seja, nós entramos no regime desse novo pacto, dessa nova aliança. Por isso chama nova aliança. Nós vemos essa expressão, né? Nova aliança. Tá certo? Então nós entramos no regime dessa nova aliança. Tá? Por isso que ele fala debaixo, né? Debaixo da lei e debaixo da graça. Ou seja, no regime da lei e no regime da graça. Pois que, o 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De novo ele fala, de modo nenhum. Né? Não é porque entendemos que Jesus pagou o aspecto jurídico, a dívida que a gente tinha foi paga na cruz do Calvário, com o sangue do nosso Senhor, mas não é porque o Senhor pagou, cumpriu esse regime jurídico, né? Esse aspecto jurídico da lei, é que nós vamos continuar no pecado. De modo nenhum. Nós não temos essa liberdade de continuar pecando, irmãos. A liberdade não é para pecar. A liberdade é para obedecer. É justamente o contrário. Está vendo? 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, se nós realmente fomos salvos no Espírito, fomos transformados, fomos regenerados, então nós temos que viver de acordo com essa nova realidade. Se não estamos vivendo de acordo com essa nova realidade, é porque não estamos dando fruto dessa nova realidade. Isso significa que provavelmente não entramos ainda nessa realidade. Entende? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que nasceu de novo, que ela nunca vai pecar, que ela nunca pode pecar, acontece. Mas ela não pode viver uma vida mergulhada no pecado, compreende? Se ela viver uma vida mergulhada no pecado, ou ela nunca conheceu o Senhor, ou ela apostatou da fé, que também pode acontecer. É um risco também. Somos advertidos lá em Hebreus com esse risco de abandonarmos o caminho do Senhor. Né? Existe um risco de abandonar o caminho do Senhor. Mas o que muitas vezes acontece é que a pessoa não entrou no caminho do Senhor. Isso acontece também. Verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
falou assim, ó, tendo sido, em outro tempo, né? Nós era da mesma maneira que tínhamos aquele vigor de pecarmos, né? Que antes de conhecer o Senhor, né? Pecávamos com toda a vontade de pecar, né? Agora não, agora que estamos no Senhor, temos dado ouvidos à palavra, essa doutrina dos apóstolos, compreende? Para quê? Para obedecer o Senhor. Tá vendo? Isso já mostra esse fruto dessa nova vida. Se estamos nessa nova vida, então é natural para essa nova vida obedecer. No outro regime, que era o regime das ordenanças, que era o regime que a lei ela não tinha o poder de nos fazer obedecer. A lei tinha o poder apenas de expor o nosso pecado. Nós olhávamos para a lei e eu falava assim, eu pequei, eu cometi um pecado, está escrito não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, sabe? Não adorarás outros deuses além do Senhor. Né? Aí eu olho para aquela lei e falo, pequei, né? Pequei. Então o regime da lei, ou seja, aquele regime do Sinai, do pacto do Sinai, ele não tinha o poder de nos transformar para uma nova vida, mas ele tinha o poder de nos mostrar, expor o pecado. Expor o pecado, né? Vamos ler o 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Tá vendo? Então, a questão da libertação do pecado. Então, o domínio do pecado, liberto do domínio do pecado. Eu não sou mais obrigado a pecar. Pela sua nova vida, eu não sou mais obrigado a pecar. Essa é a questão. Né? Embora a gente ainda possua essa carne que quer me induzir a pecar, mas eu não sou mais obrigado a pecar. O verso 19. Falo como homem. Quando Paulo diz falo como homem, o que ele está querendo dizer, ele está se colocando no lugar, né? No lugar de um ser humano. Né? Ele está falando hipoteticamente como qualquer ser humano. Compreende a ideia? Então, assim, ele está se colocando no lugar. Né? Ou seja, um homem completo, um homem que tem a sua velha natureza ainda carnal aqui, que não ressuscitou ainda, né? Aqui ele está falando de alguém como nós, como eu e você, comedor de arroz e feijão, né? Que tem a natureza ainda do pecado na carne, né? Ainda está ali, né? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Ou seja, ele está dizendo que como ele fala como homem, então ele entende a fraqueza da nossa carne. Entende? Que nós temos essa natureza da carne ainda. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ó, tem um para aí, tá vendo? Presta atenção nesse para. Para a santificação. Ou seja, eu tenho que, com o mesmo vigor que eu vivia pecando antes, agora eu tenho que me atentar e buscar em Deus viver nessa nova realidade. Mas tem um propósito. Para que eu vou viver essa nova realidade? Viver no Espírito, viver uma vida de oração, viver uma vida de piedade, viver uma vida voltada para o Senhor, atentado para a sua palavra, a sua santa palavra, a Bíblia, as Escrituras. Né? Para que eu vou viver essa nova vida? Uma vida que eu não tinha interesse nenhum antes, quando eu estava no pecado. Mas agora eu tenho, porque eu tenho o Espírito Santo. Então para que eu tenho que viver essa nova vida? Para quê? Para a santificação. Ou seja, servirem a justiça, para ser servo da justiça para a santificação. Ou seja, essa justiça que me ganhou, agora eu sou servo dela. Né? Como o apóstolo Paulo falou, né? Que aquele por quem você é comprado, você se torna servo dele. Se eu estava vendido no pecado, então eu era do pecado, eu era escravo do pecado. Mas eu fui comprado pela justiça. A justiça não é minha, a justiça é de Deus. Então agora eu sou servo dessa justiça. Essa justiça que me ganhou, agora eu sou servo dela, sou propriedade dela. Então eu tenho que obedecê-la. Essa nova vida pela justiça de Deus. Para a santificação. Então a vontade de Deus é que eu
seja santificado. Ou seja, que eu me separe deste mundo para ser exclusivamente de Deus. E não uma parte minha de Deus, uma parte minha do mundo. Compreende? O 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quando ele fala livre da justiça, não é que a justiça não iria nos... não que não haveria penalidade, não é isso. Livre da justiça é livre da esfera da justificação. Compreende? Ou seja, eu estava morto na verdade. Você vai ver isso no próximo versículo agora, que ele vai explicar melhor isso, né? Eu estava fora da justificação, ou seja, eu estava condenado. Né? Vou ler de novo. Ó. Porque quando éreis servos do pecado, qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Estava livre da justiça, ou seja, fora dessa realidade da justiça. Ou seja, não, Jesus já tinha pago o preço de sangue lá pelos meus pecados, mas eu ainda não estava vivendo nesse novo regime. Compreende? Eu não... Aquele sangue ainda não tinha vindo sobre a minha vida especificamente. Tá certo? Embora Jesus morreu há quase 2000 anos atrás, né? Pagando esse preço, mas como eu não tinha crido ainda, eu estava no pecado, eu estava vivendo no pecado, eu não tinha crido ainda do Senhor, não tinha me arrependido dos pecados, não tinha entrado debaixo desse sangue. Compreende a ideia? E o 21. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora os envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, as práticas que eu vivia antes, o fim delas é a morte. Porque eu estava servindo ao meu Senhor. O meu Senhor era o quê? Era a minha própria carne, era o meu desejo, era a minha vontade. Eu vivia para mim mesmo, para satisfazer as minhas próprias vontades, as minhas concupiscências. 22. Mas agora, libertados do pecado, dessa natureza pecaminosa, eu tenho a oportunidade de ser liberto dessa natureza. Então, libertados do pecado e feitos servos de Deus, porque eu fui comprado por Ele, né? Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tá vendo? A santificação para quê? Para a vida eterna. Tá vendo? Como é que nós vamos ter uma vida diante de Deus para sempre? Uma vida, né? Sem ter sido totalmente transformado. Sem ter tido uma metanoia, uma transformação de mente completa. Não tem como, irmãos. Como que vai ser isso? Não tem como. Eu tenho que me permitir ser tratado aqui, no dia que se chama hoje, agora. Ser tratado pelo Senhor. Para viver essa nova vida para sempre, com Ele, para estar com Ele para sempre. Compreende? Não tem outro caminho, não tem outra maneira, irmão. Eu tenho que me permitir ser transformado pelo Espírito para isso. Aí o 23 ele conclui isso. Uma maneira muito maravilhosa. Né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, guarda bem de novo essa palavra, dom gratuito. Olha só, chega a ser redundante, porque dom, na verdade, é algo que eu recebo. A própria palavra dom já quer dizer isso, né? Dom é um presente, então se é presente é gratuito, né? Mas Paulo ele enfatiza bem, ele chega a ser redundante aqui. Então ele fala assim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa do que Cristo fez por nós, compreende? Então vou ler de novo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Tá vendo? Ele nos comprou com preço de sangue e nos dá gratuitamente a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. E, amados, eu creio que o texto ele é muito claro, né? Eu vou deixar aqui um esbocinho aqui para os irmãos desse capítulo 6, tá bom? Só para uma curiosidade, naquele estudo ainda do R.B. Jones, né?
ele separa assim, que do verso 1 a 11, ele sugere que o assunto ali seria assim, você não pode. Do verso 12 ao 14, você não precisa. Do verso 15 ao 19, você não deve. E no verso 20 ao 23, é melhor não. Tá vendo? Você não pode viver no pecado. Por que você não pode? Ele vai explicar ali por que você não pode viver no pecado. Você não pode viver no pecado porque você agora é servo da justiça. Compreende? Você não precisa viver no pecado. Ou seja, eu não estou amarrado mais no pecado. Eu não estou algemado no pecado. Porque Cristo pagou o preço para que eu possa viver essa nova vida. Entende? Você não deve viver no pecado. Na prática de pecados. Você não deve dar ouvido à sua carne. Tá certo? Você não deve viver assim. E é melhor não. Melhor não. É melhor você viver a nova vida, né? Para que você colha os frutos dessa nova vida, né? Os frutos que são para a vida eterna. Frutos para a vida eterna. Frutos que acompanham a salvação. Essa expressão acompanha a salvação está em Hebreus 6:9. Depois você dá uma olhadinha nesse versículo aí, né? Frutos que acompanham a salvação. Amém? Esse é um capítulo muito importante, irmãos. Muito importante. Fala do domínio do pecado e da nossa libertação do domínio do pecado, né? Libertação do domínio do pecado. Então nós vimos que nós estamos indo do pecado para a justiça de Deus, né? Então nós fomos da morte para a vida. Quem está morto não faz nada, né, irmãos? Quem está morto não faz nada. Mas agora temos nova vida. E essa vida é para quê? É para andarmos, para sairmos do domínio do pecado e andarmos como servos da justiça de Deus. Não só comprados por essa justiça maravilhosa de Deus. Não só debaixo desse novo regime, mas vivendo agora como pessoas, como servos dessa justiça. Ou seja, obedientes a Deus. Compreende? Na próxima aula, então, nós vamos falar da força do pecado. A força do pecado que é destronada, né? Ou seja, a força do pecado é a lei. A lei é que dá força para o pecado. Mas da lei nós partimos para a graça. Ou seja, ele vai explicar essa mudança desse regime. Tá certo? O que é viver então nesse novo regime? O que é viver na graça? E quais os riscos que nós temos? Temos alguns riscos? Sim, o risco de retroceder. O risco de querermos transtornar a graça. Ou seja, olharmos para a graça com libertinagem e não liberdade, libertinagem. Muitos têm feito isso, irmãos, infelizmente. Muitos têm vivido na legalidade, que é um extremo, e muitos têm tentado viver também na libertinagem, usando como desculpa esfarrapada a graça de Deus. Esse é o outro extremo que é igualmente perigoso aos que vivem no legalismo. Entende, irmão? Então nós não devemos andar nem de um jeito e nem do outro. Nós temos que viver no Espírito, mergulhados no Espírito, servindo a Deus, com sinceridade e simplicidade, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje a aula acabou ficando um pouco mais curta, né? Mas eu não vou entrar no capítulo 7, eu quero pegar um pouquinho melhor o capítulo 7 aqui com mais detalhes, né? Onde ele vai entrar realmente nessa questão da lei, né? Já entrou um pouquinho ali no 6, mas no 7 a gente vai aprofundar mais, tá bom? Então eu vou deixar essa palavra como
uma reflexão para você estudar, para você precisar rever o conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a sua mente para que você receba isso no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Amém? Que essas palavras se tornem realidade na tua experiência diária, tá bom? E na minha também. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Com saudade de todos. Que Deus abençoe.